Prezada aluna, prezado aluno, nós vamos ver nesta videoaula um estudo de caso sobre juntas parafusadas, na verdade sobre falhas em parafusos. Qual é a questão? Nós temos um vaso de pressão onde o seu cabeçote, a sua tampa, está unida ao corpo através de vários parafusos. Eram em torno de 48 parafusos, se não me engano. A nossa análise aqui vai tratar em esforços por cada um parafuso. Nós pegamos a força total e dividimos pelo número de parafusos. Então, a análise que eu fizer para um parafuso vale para todos. Os parafusos que eram usados eram de classe M24x3, especificação classe 12.7. Isso significa que esse parafuso é uma rosca métrica de diâmetro nominal de 24 milímetros, passo de 3 milímetros, limite de resistência à tração de 1.200 megapascal, 12 vezes 100, e limite de escoamento de 840 megapascal, 70% desse valor. Esses são os valores mínimos que a norma exige para esses parafusos. Além disso, nós aproximamos as características de fadiga desse parafuso. O limite de resistência à fadiga para uma confiabilidade de 95% era de 478,5 megapascal e a curva SN de 5.857 vezes N, número de ciclos, elevado a menos 0,1813. A bem da verdade, esses valores de fadiga foram valores aproximados. Nós não tínhamos a curva de fadiga desses parafusos. Então nós pegamos um material semelhante, fizemos um ensaio de fadiga e levantamos essas curvas. O correto mesmo era pegar vários parafusos e fazer as curvas de fadiga para esses parafusos. Só que nós não tínhamos essa disponibilidade e o custo não compensava. A constante de rigidez do parafuso, Kp, é de 850 newtons por milímetro. Os corpos, as constantes de rigidez, tanto do cabeçote quanto do corpo, foram calculadas de maneira aproximada por 810 e 890 newtons por milímetro, respectivamente. Com isso, nós calculamos a constante de rigidez equivalente Kc. Só lembrando, a constante de rigidez Kc, 1 sobre Kc, é igual a 1 sobre o K do cabeçote mais 1 sobre o K dos corpos. Com isso, achamos 425 newtons por milímetro. As forças, como eu falei, por cada parafuso, provocada pela pressão interna do vaso, variavam de 0 a 120 kN. Quando o vaso estava vazio, 0, a força máxima por cada parafuso de 120 kN. Havia uma monitoração, ou seja, usava-se manutenção preditiva através do uso de estressômetros. Essa junta foi dimensionada para a vida infinita. Aconteceram dois problemas que eu vou mostrar aqui para vocês de maneira resumida. Na verdade, eu fiz uma grande adaptação desse caso, que ele é muito grande, para mostrar, ilustrar isso aqui na nossa disciplina, dentro do assunto fadiga. Após 35 horas de operação, mais ou menos, o sistema estava em início de operação, então ele estava sujeito a variações não previstas. E realmente ocorreu uma sobrecarga no seu funcionamento, na sua força externa, na pressão interna, que levou a forças maiores nas forças externas do parafuso. O previsto para o regime desses parafusos eram forças por parafuso de 120 kN. Em função dessa sobrecarga, a força máxima chegou a atingir valores de 180 kN. 179,9 kN, eu arredondei para 180 kN. Com uma sobrecarga não esperada. Com isso, o que a gente fez? Nós usamos as equações de juntas parafusadas, onde Fp, que é a força atuante no parafuso, é a força de montagem, mais a constante da junta, Kp, constante de rigidez do parafuso, sobre constante de rigidez equivalente dos corpos, mais a constante de rigidez do parafuso. Isso aqui é chamado de constante da junta, vezes a força externa. Com isso, nós calculamos a força de montagem, ela era conhecida, tá certo? Isso é um dado conhecido durante a montagem do sistema, ela era de 190.350 newtons. Usando a constante da junta, vezes a força externa máxima, 180 mil. Observe que o Kp ele é igual a aproximadamente a duas vezes a constante de rigidez equivalente dos corpos. Isso significa que essa constante da junta aqui, ela é igual a 2/3, ou seja, uma junta muito boa.
tá certo? Uma constante de junta de 68% aproximadamente. Isso significa que 2/3 da força externa, ou seja, 2/3 de 180 mil newtons, o que vale dizer que 120 mil newtons, é absorvida pelo parafuso. Somente os outros 60 mil newtons, 1/3, é absorvida pelos corpos, o que está muito bom. A função da junta é manter os corpos unidos. Uma junta ideal que não existe teria uma constante de junta igual a 1, ou seja, toda a força externa ia para o parafuso. Infelizmente isso não existe. Mas voltando ao nosso caso, com essa constante de junta de 2/3, ou seja, quando ocorreu essa sobrecarga de 180 mil newtons, a força no parafuso passou a ser de 310.350 newtons. Com isso, eu tinha os dados desse parafuso, o diâmetro nominal, a classe, etc. Eu consultei uma tabela do fabricante, a área de resistência à tração dele é 352,5 milímetros ao quadrado. Então, a tensão atuante no parafuso na sobrecarga era de 880,4 megapascal, que era superior ao limite de escoamento desse parafuso, que, como nós vimos, era de 840 megapascal. Então, com isso, a gente observa que a força externa levou uma tensão máxima no parafuso que ultrapassou o seu limite de escoamento, provocando uma deformação do mesmo, que é bastante visível. A gente tinha cerca de 3 ou 4 parafusos com essas características de deformação plástica bastante visível. E isso foi bem interessante porque os parafusos funcionaram como fusíveis do sistema. E isso é importante. Em caso de sobrecarga, é interessante que o parafuso que apresente a falha, no caso de deformação, e assim protegeu o cabeçote e o corpo do parafuso, do vaso de pressão. Então, os parafusos, além de fazer a união dos dois corpos, eles também funcionam como fusíveis. E assim, com essa sobrecarga, foi o parafuso que apresentou a falha e não a junta, ou seja, imagina o custo de trocar todo um cabeçote ou um vaso de pressão. Trocou-se os parafusos, começou a trabalhar na operação do sistema para evitar a ocorrência dessas sobrecargas nesses níveis. Então, esse foi um primeiro caso que ele ocorreu durante o início da operação desse sistema. Então, como eu disse, a operação do sistema foi corrigida durante o início, ela começou a entrar em regime e raramente apresentava sobrecargas além do permitido. Então, o vaso estava funcionando normalmente até aproximadamente 3 anos, o que era em torno de 7.250 horas de operação. E usava-se uma manutenção preditiva através de extensometria. E foi observado nesse período aí grandes variações nas forças atuantes em um parafuso somente, 1 ou 2 parafusos, se não me engano. O sistema foi desligado, foram analisados todos os parafusos, principalmente aquele onde havia a monitoração, e observou-se que existiam trincas nesse parafuso, tá certo? Existiam trincas. Esse parafuso foi rompido, ou seja, tirou-se ele, acabou de romper ele através de uma pancada, e daí a superfície de fratura desse parafuso. Observe que essa região aqui era a região de fadiga, onde começou todo o processo, é uma região de fadiga, está aqui, e aqui a ruptura final do parafuso, que foi provocada de maneira intencional, ou seja, ele não tinha rompido lá montado no vaso de pressão. Nós o retiramos e quando a gente deu uma pancada nele para observar, ele já estava com a superfície de resistente bem pequena por causa das trincas, então claramente a gente observou que tinha uma região inicial de fadiga e a região de ruptura final claramente provocado pelo nosso impacto. Infelizmente, essa região estava bastante oxidada em função do tempo que estava operando, que a trinca estava indo lentamente. Não foi possível fazer uma análise maior para observar marcas de praia, essas características todas. Mas claramente a superfície de indicava que a falha era por fadiga. Então nós fomos fazer uma análise de previsão de vida para ver se batia mais ou menos com o tempo de operação. E usamos a metodologia, nós vamos ver, a metodologia de fadiga controlada por tensão. Antes, porém, nós tivemos que refazer os cálculos de esforços variando, esforços atuando nos parafusos. De novo, é aquela mesma equação, a força do parafuso é a força de montagem, mais a constante da junta, vezes a força externa. A força de montagem é o mesmo valor de antes, a constante da junta de 2/3,
e a força externa, que era aquela prevista de 120 mil. Não é aquela da sobrecarga, é de 120 mil que estava ocorrendo durante o sistema. Então a força máxima no parafuso era de 270.350 newtons. Então, com isso eu calculei a tensão máxima atuante no parafuso. A tensão máxima atuante é essa força máxima, 270.350, dividido pela área de resistência à tração. Então, a tensão máxima atuante no parafuso durante o regime é de aproximadamente 767 megapascal, que é bem inferior ao limite de escoamento do material. Ou seja, ao contrário do caso anterior, nós estávamos trabalhando, no caso dos parafusos, estavam submetidos a tensões inferiores ao seu limite de escoamento, então a deformação plástica estava fora de cogitação. A tensão mínima atuante no parafuso é a força de montagem sobre a área de resistência à tração. Quando a força externa é zero, a força no parafuso é a força de montagem. Isso é importante. Então a tensão mínima atuante no parafuso é essa força de montagem, 190.350 newtons, dividido pela área de resistência à tração, deu uma tensão mínima de 540 megapascal. Assim, as tensões no parafuso variavam de 540 a 766,9 megapascal. Calculou-se a tensão média, que é a soma das duas dividido por 2, deu 653,45 megapascal, e a componente alternada, que é a máxima menos a mínima dividido por 2, deu o valor de 113 megapascal. Então, com isso, nós temos os valores das componentes de tensões média e alternadas do parafuso, assim como as suas propriedades mecânicas. Com os valores das tensões alternadas e tensões médias calculadas, nós podemos agora fazer uma previsão de vida. Nós já conhecemos as propriedades mecânicas do material. Limite de resistência à tração, limite de escoamento nós já comparamos, e a curva de fadiga aproximada, como eu expliquei. Eu usei um fator de segurança de 1,3, porque era o mesmo fator que foi usado no projeto. Eu não quis mudar. Então, para fazer uma comparação, eu continuei a usar o mesmo valor da previsão, do valor de fator de segurança do projeto original. Aí, substituindo os valores de tensões alternadas, tensões médias, limite de resistência à tração, nós calculamos o limite de resistência à fadiga para uma vida N, foi calculado que é esse o valor de 505,1 megapascal. Substitui este valor na curva SM, que eu repito, é uma curva aproximada, e com isso calculamos números de ciclos de 742.109 ciclos, que foi a previsão que a gente fez baseado nesses cálculos. Se nós tivermos uma frequência, a frequência de operação de variação das forças no vaso de pressão era de 0,03 Hz, isso significa um tempo de serviço de 6.871 horas. Observe que o sistema começou a indicar grandes variações nas forças, que a gente já começou a apresentar a falha, em torno de 7.250 horas, que é um valor bastante aproximado. Observe que essa ferramenta nos indicou uma vida muito próxima daquela em que a falha foi apresentada. E cabe aqui uma observação. Observe que o valor do tempo de serviço observado experimentalmente foi de 7.250 horas. Nós calculamos 6.800, em torno de 400 horas de diferença. Isso aí vai dar mais ou menos 8, 7%. Mas observe que o valor calculado aqui é menor. As trincas elas começaram a ocorrer muito antes desse valor aqui. Não é? Porque o sistema não tem uma certa, a acessibilidade dele não é zero, tem uma certa acessibilidade. Então observe que essa é uma ferramenta muito poderosa. É claro que eu simplifiquei bastante aqui para caber na nossa disciplina, mas é um bom exemplo de um estudo de caso.